Se você quer começar a vender na Shopee e tá na dúvida de quanto de cash money que você precisa para começar a vender, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quanto que eu investi, né, para começar a vender na Shopee. Eu tô na Shopee não faz muito tempo, tá? Eu comecei a vender na Shopee há menos de um ano. Eu tenho 22 anos de idade, comecei a vender lá para meados de 2025, né? Agora estamos no começo de 2026 e eu vou contar para vocês quanto que vocês precisam ter, como que é o processo e como que tá sendo essa experiência pra mim. Então bora lá, se inscreve no canal, deixa aquele like. E se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que depois eu gravo um vídeo respondendo. Bora lá! E olha, gente, a primeira coisa que vocês precisam enfiar na cabeça de vocês é que pra vender na Shopee, você não precisa de ter muito dinheiro, não. Isso não vale exclusivamente só pra Shopee, não. Vale pra qualquer marketplace, seja Mercado Livre e os demais outros aí que eu não vou citar, não, porque já tem muitos aí no mercado, senão eu vou ficar o vídeo inteiro falando sobre isso, né? Mas resumindo, pessoal, você investir para começar a vender na Shopee, por exemplo, é muito mais barato do que você abrir uma loja física, porque você pode começar dentro da sua casa e o único trabalho que você vai ter é com o seu produto, se você for trabalhar com revenda, ou com matéria-prima ali, se você for trabalhar com fabricação, custo de embalagem, que na maioria das vezes, gente, embalagem é mixaria que você paga, papo de 50 centavos, R$ 1, no máximo explodindo uns 50 a R$ 2 que você vai gastar na embalagem, transporte se for necessário, porque no começo você leva para os correios, depois vai para o ponto de coleta, mas caso não tenha nenhum perto da região onde você mora, você pode ter uma dificuldade com transporte, mas são coisas que se você jogar ali na ponta do lápis, não vira um valor exorbitante não, tá pessoal? Eu, por exemplo, inclusive vou me usar como experiência, né? Eu comecei na Shopee com R$ 200, tá? Foi literalmente R$ 200 que eu comecei. Só que uma coisa é nítida, né, pessoal? Se você tiver a oportunidade de começar com 2.000, 5.000, R$ 10.000, vai ser muito mais fácil do que você começar com R$ 200, que foi o meu caso. Eu, por exemplo, demorei meses para crescer na Shopee, coisa que se eu tivesse um caixa bom, papo de 3, 4, 5 mil reais, as coisas teriam sido totalmente diferentes. E eu também passei alguns perrengues quando eu comecei a vender na Shopee, porque eu tinha, entre aspas, eu mexia entre aspas com dropshipping. Como assim? Já vou explicar para vocês o que eu fazia, né? Eu pegava os produtos em lojas físicas mesmo da minha cidade, né? Eu tirava foto, botava a inteligência artificial ali, fazia aquelas edições. O Photoroom também eu utilizava, para quem não conhece. Pagava a assinatura semanal, que era baratinha, papo de R$ 15 mais ou menos, né? E aí, gente, eu não comprava os produtos. O que eu fazia? Eu ia na loja, tirava foto dos produtos, fazia a edição, os baragudego, tudo lá e jogava na Shopee. Quando vendia, eu ia até a loja, comprava o produto, fazia todo o processo da embalagem para enviar o produto. E eu fiz isso, gente, por muito tempo, tá? Só que teve uma vez que eu levei uma penalidade por conta de furo de estoque. Na verdade, eu nem tinha estoque, mas é uma maneira mais fácil de explicar para vocês, né? O que é furo de estoque? Furo de estoque é quando você vende um produto que você não tem. No meu caso, vendeu o produto, fui na loja comprar para vender, né, para enviar no caso, e não tinha, porque tinha esgotado lá no estoque, ou seja, me ferrei, levei um ponto de penalidade porque eu cancelei o pedido da cliente para não enviar qualquer coisa para ela, né, e receber uma avaliação negativa. Ou seja, pessoal, para vender na Shopee você não precisa ter muito dinheiro. Eu comecei com R$ 200, com o tempo esse caixa foi aumentando bastante, né? E eu não precisei mais nem comprar nessa loja que eu comprava, porque antes eu tinha um medo também de comprar com fornecedor, né? Porque eu tinha medo de levar golpe, todas essas questões aí. Só que quando eu vi que eu tinha um caixa legal, um caixa interessante, e eu podia me dar ao luxo, né, de talvez levar um golpe, aí eu comecei a procurar por fornecedores, aí comecei a comprar diretamente da fonte, aonde você paga infinitamente mais barato que o valor que eu comprava nas lojas para revender. Então a minha margem de lucro subiu bastante e eu só comecei a vender muito na Shopee quando eu encontrei fornecedores. Por quê? Comprar em loja física, pessoal, é muito mais caro do que você comprar de um fornecedor. Então, quando eu comprava na loja física, eu tinha um valor X. Quando eu comecei a comprar em fornecedores, eu pude jogar o preço de muitos produtos lá embaixo.
consequentemente eu comecei a vender mais e logo em seguida, né, comecei a comprar mais, vender mais, e é aquela roda lá, vai rodando, você vai comprando, vai vendendo, e assim vai indo, né? E uma coisa que é muito importante quando você começa a vender na Shopee é que você tem que cortar o máximo de custos possíveis, né? Eu, por exemplo, pessoal, quando eu vendia no correio, né, vou começar pela parte do correio. O correio, né, quando eu entregava para o correio no caso, ele era uns 10 minutos depois do ponto de coleta, ou seja, indo a pé até o ponto de coleta da Shopee, quando eu já vendia, né, no ponto de coleta, antes de toda aquela coisa, né, eu demorava uma média de uns 20 minutos até o ponto de coleta. Isso eu digo andando, tá? De carro é papo de 5 minutinhos, mas como eu queria economizar o máximo de dinheiro possível, inclusive com o transporte, eu ia andando até o ponto de coleta, que era em torno de 20 minutos, né? Antigamente, quando eu não podia fazer as entregas das vendas no ponto de coleta, eu entregava nos correios, que era papo de 10 minutos após o ponto de coleta. Ou seja, o trajeto da minha casa até os correios era de 30 minutos. Só que eu não via isso como algo negativo porque era caminho para academia. Na época eu ia diariamente na academia, né? Inclusive estou precisando voltar. Não que eu tenha parado, mas eu diminui muito a frequência, né? Como era caminho, tanto faz como tanto fez. Eu já tinha que passar na porta mesmo, resumindo. Então não era algo que me pesava assim, não. Mas resumindo, gente, pra você começar a vender, você não precisa de muito dinheiro. Se tiver 50 reais aí, já dá pra você começar fazendo uma brincadeirinha aí. Só que quanto menos você tiver, mais demorado vai ser o seu processo de crescimento. Quanto mais você tiver, mais rápido vai ser o seu processo. Até porque você vai ter mais opções de produto, vai poder jogar um dinheirinho ali no ADS, que vai com certeza alavancar suas vendas, pois as minhas vendas só alavancaram, né? Eu diria que eu destravei a minha loja quando eu comecei a utilizar o ADS, pois em um mês eu vendia papo de 30 pedidos. E do nada, de 30 pedidos, eu subi para quase 200. No mês seguinte, eu fui para 300. No outro mês, eu fui para 400. E assim foi indo, entendeu? Então, é aquela coisa. Se você tem dinheiro ali, uma quantidade alta, invista aquilo que você pode. Se você tem pouco dinheiro, não tenha medo de começar. Começa com pouco mesmo, que vai dar certo. A única diferença é que vai demorar mais, tá? E resumindo é isso, gente. Eu só queria dar uma motivada nas pessoas que muitas das vezes vê essa coisa da Shopee ou de qualquer outro marketplace aí que existe pelo Brasil afora, de que para começar você precisa de ter um valor exorbitante, mas é bem mais barato do que você abrir uma loja física. Eu diria que para começar a vender em marketplace, você não precisa de ter nem 10% do que você precisaria para abrir uma loja física, que normalmente você precisa de 10, 15, 20 mil reais. Na Shopee, se você tiver 200, 300, mil reais, você já consegue vender ali e viver disso. E resumindo é isso, não tem muito o que falar não. Esse é o vídeo, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas questões aí, podem comentar aqui embaixo que depois eu vou e respondo vocês, tá bom? Falou, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.